Olá, eu sou o Alan Rios, criador de conteúdo na Facur, e seja muito bem-vindo ao nosso canal, onde abordamos os temas mais discutidos atualmente no cenário político, econômico, contemporâneo e históricos, entre os diversos assuntos. E hoje falaremos sobre um assunto polêmico que está sendo extremamente discutido e gerando muitas controvérsias e debate atualmente. Falaremos sobre se realmente o isolamento social é eficaz ou não para conter a pandemia e a contaminação do Covid-19. E também discutiremos aqui sobre quem está certo, nosso presidente Bolsonaro ou o governador de São Paulo, João Dória, sobre seus posicionamentos referente às medidas de isolamento. Hoje, os assuntos serão polêmicos, então antes de continuar, se inscreva no canal e aperte o sininho de notificação para continuar sempre recebendo novos vídeos como este. Após o surgimento do vírus Covid-19 na cidade de Wuhan, na China, em novembro de 2019, e ter se propagado para diversos países, infectando milhares de pessoas e gerando muitas mortes, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, se manifestou internacionalmente sobre o perigo que este novo vírus surgido representava às pessoas e determinou o estado pandêmico, alertando a necessidade dos governos e líderes mundiais estabelecerem medidas de contenção populacional e isolamento social para conter a propagação deste vírus. Ao decorrer das semanas, acompanhamos diversos países se submetendo ao alerta emitido pela OMS e se iniciaram medidas de isolamento por todo o país. Estas medidas tiveram como determinação o fechamento de comércios e empresas e contenção total de uso de transporte públicos e até mesmo transitar em vias públicas. Ao decorrer dos dias, o pânico gerado devido à mortalidade deste vírus e sua velocidade e facilidade em contaminação, divulgados a todo momento pelos veículos de comunicação, condicionaram as pessoas a perceberem que a única medida para poderem se proteger e proteger seus próximos seria de fato aceitar que esta medida de isolamento social seria a única alternativa eficaz para conter este vírus, até que uma vacina seja desenvolvida. Porém, realmente esta medida de isolamento adotada por diversos países ao redor do mundo e também aqui no Brasil é eficaz? Este tema está gerando muito debate entre populares e especialistas, pois um lado afirma que o isolamento total é a melhor forma para conter o vírus, enquanto o outro lado informa que o isolamento social não é eficaz e poderá gerar muitos problemas, principalmente a estabilidade econômica dos países e empregos da população futuramente. Ao decorrer dos meses, acompanhamos países como a Itália e a Espanha terem números avassaladores na contaminação e propagação do vírus e uma alta taxa de mortalidade. E após um longo período depois que a medida de isolamento social ter sido estabelecida, acompanhamos esses números diminuírem progressivamente. Então aqui pensamos, realmente o isolamento social gerou resultados positivos, diminuindo a taxa de contaminação e mortalidade nestes e em demais países, correto? Bem, se analisarmos apenas nesse ponto de vista, então sim, o isolamento se provou eficaz. Porém, se analisarmos outros cenários e países, a eficácia do isolamento social é colocada em xeque. Vamos analisar o Japão e a Coreia do Sul. Ambos os países conseguiram conter a propagação do Covid-19 quase por total, sem ter que impor o isolamento social e sem fechar comércios e empresas locais. Ou seja, sem lockdown e sem o isolamento, estes países conseguiram vencer o Covid-19 quase que totalmente. E você deve estar se perguntando, como que foi possível? E a resposta é mais simples do que podemos imaginar. Ambos os países possuem culturalmente medidas de prevenção de contaminação em locais públicos ou profissionais, ou seja, naturalmente,
A população destes países, quando apresenta sintomas de alguma doença, eles, ao irem para qualquer lugar, utilizam máscaras. Máscaras estas que servem para prevenir que eles contaminem outras pessoas que estiverem próximas a eles. E muito também a utilizam para justamente prevenir pegar alguma doença no ar ou para se prevenir de poluição das grandes cidades. Estas medidas tomadas tratam-se de uma grande conscientização e responsabilidade social, em que eles, desde pequenos, são ensinados a seguir. Então, com a propagação do vírus, estes hábitos culturais normalmente praticados foram fundamentais para a prevenção da contaminação em larga escala do vírus. E as medidas de isolamento vertical adotadas pela população, com seus entes próximos que se enquadram na zona de risco, foram de suma importância para o sucesso desses países em conter a propagação do vírus. Então chegamos ao veredito: o isolamento social é realmente eficaz? Se analisarmos a situação atual, sim, ele é necessário para conter a propagação do vírus, pois, se culturalmente as pessoas tomassem as medidas necessárias e higiênicas para a contenção do vírus, talvez o isolamento social decretado não fosse necessário para conter a propagação e a taxa de mortalidade, principalmente alta nas pessoas classificadas na zona de risco. Após toda essa análise e pensamento sobre a eficácia do isolamento, chegamos ao tema que está gerando acusações e discussões calorosas pela mídia. Qual o posicionamento está correto sobre o isolamento social? Do presidente Bolsonaro, que defende a reabertura das empresas e comércios, ou do governador de São Paulo, João Dória, que defende o isolamento social quase que total? Antes de analisarmos sobre quem está certo, precisamos analisar os benefícios e prejuízos que o isolamento gerou no Brasil e a população brasileira. Com as medidas estabelecidas para isolamento social sobre a ação Fique em Casa, tivemos como benefício a conscientização populacional sobre a necessidade de se preservar para salvar a si mesmo e aos seus entes queridos próximos, e assim contendo o avanço da contaminação do vírus em nossa população. Porém, esta medida irá se tornar futuramente desastrosa, pois, com esta medida, muitas empresas e comércios se viram forçadas a encerrarem suas operações, dispensando seus colaboradores a ficarem em casa, respeitando o isolamento e impactando assim diretamente suas operações e faturamento. Esta medida fez muitas empresas de micro e médio porte terem que demitir em larga escala seus funcionários por não conseguirem manter seus custos, gerando uma taxa de desemprego alarmante e preocupante, e fazendo também diversos empresários a decretarem falência por não terem mais condições de realizarem pagamentos em seus custos fixos e nem de seus funcionários. Ou seja, neste cenário, mesmo passando o período de contenção social até que a vacina seja desenvolvida e distribuída para a população, o verdadeiro impacto será sentido somente após este período, através das altas taxas de desemprego que este período está gerando, e também a economia do país, que já está sendo inteiramente impactada, já que não estamos conseguindo produzir e exportar nossos produtos em larga escala. Com isto, fica a cabo de você analisar quem tem a razão. O Bolsonaro, que defende a liberação dos comércios o quanto antes para tentar salvar a economia e o emprego das pessoas e as empresas dos empresários, ou o Dória, que defende o isolamento para salvar a maior quantidade possível de vidas, baseado na eficácia do isolamento social. O que podemos afirmar é que, se cada um de nós se conscientizar e se prevenir da melhor maneira possível, talvez, com as medidas cautelares da prevenção e com a normalização do comércio em empresas, possivelmente conseguiremos conter a propagação do vírus, enquanto os comércios e empresas retornam a funcionar e a economia do país e serviços dos trabalhadores sejam preservados. Muito obrigado por assistir este vídeo no canal da Facur. Esperamos ver você novamente em nosso próximo vídeo. Tchau!